Olá, acadêmico! Nesta unidade, os tópicos serão divididos em 3, informando sobre a cultura e desenvolvimento organizacional, avaliação de desempenho e suas premissas, métodos e modelos de avaliação de desempenho. A cultura organizacional é um fator que podemos conceituar como uma formalidade nas regras, estilos gerenciais, maneiras no tratamento dos colaboradores, formas de comunicação, integralização das pessoas nas áreas existentes, relacionamento humano diante de uma motivação, exercendo o ato de cumprimento aquele bom dia, boa tarde, muito obrigado. Existem alguns elementos da cultura organizacional apresentados no comportamento das pessoas, diante de vários elementos, por exemplo, valores, que se definem de maneira importantíssima para atingir o sucesso. Crenças e pressupostos são considerados como sinônimos para expressar o tipo de verdade. Ritos, rituais e cerimoniais definem como se dão os processos de integração, conhecendo melhor a cultura da organização. Tabus são fatos proibidos das organizações, não deixem claro para os colaboradores. Normas são regras sobre o comportamento adotado pelo grupo. O processo de comunicação tem a função de esclarecer e transmitir informações necessárias ao grupo. Portanto, esses elementos refletem nas organizações como mecanismo nos processos de integralização, comprometimento, cooperação das pessoas, entre outros comportamentos que irão existir ao longo do tempo em que vivemos dentro delas. Para complementar sobre a cultura organizacional, podemos citar algumas das funções existentes para a cultura dentro das organizações. Os profissionais passam a se conhecer e conhecer o outro, favorecendo o comprometimento entre os membros e ainda estimula a estabilidade do profissional nas organizações. Você já percebeu de que maneira as pessoas olham para você? Qual será a percepção que elas têm de você? Não? Podem dizer que todo indivíduo passa por essa situação e são diferenciados, existindo inclusive preconceito, diante de um desconhecido até o momento. Portanto, o que nos faz conhecer as pessoas é a integralização de atitudes, posturas e comportamentos por elas exibidas. É através desses aspectos que os profissionais são avaliados e, é claro, com o passar do tempo sobre o desempenho de suas tarefas. Por isso, a necessidade de uma avaliação de desempenho para poder estimar, julgar e saber do conhecimento e das habilidades de cada profissional existente no grupo. A avaliação de desempenho tem como objetivo proporcionar uma análise comparativa do desempenho das funções, cargos e os cumprimentos de metas estabelecidas pela organização. Diante disso, a avaliação não deve ser vista como forma de punições, mas sim como obtenção de uma promoção, aumento salarial, oportunidade de crescimento profissional, entre outros. É claro o fato que existe o risco em uma avaliação de desempenho, pois o avaliador é um ser humano e pode haver erros no processo. Portanto, o avaliador deve ser um gestor de pessoas ou líder de grupo que conheça o profissional que irá avaliar, para que não tenha distorções nos fatos apontados diante das potencialidades e fragilidades. Contudo, existem métodos de avaliação que predispõem sobre a responsabilidade do avaliador, onde a avaliação de desempenho deve ser alternada entre pessoas diretas e indiretas ao avaliado, para que não haja apenas uma opinião. Posso citar ainda alguns tipos de avaliação que muitas organizações adotam para obter sucesso nesse processo. Uma delas é a aplicação da autoavaliação, onde o profissional avalia seu próprio desempenho em uma proporção de eficiência ou eficácia. De forma tradicional, a avaliação de desempenho é executada pelo superior imediato por sua aproximação natural do profissional. A equipe de que o avaliado faz parte também pode avaliá-lo, em relação ao seu desempenho e cumprimento das metas proporcionadas pela mesma. É fundamental que, após a execução da avaliação de desempenho, o profissional receba um feedback do resultado exposto, seja ele bom ou ruim. O gestor de pessoas ou líder deverá saber aplicar esse feedback de forma clara e objetiva, apontando primeiro os pontos positivos e depois os negativos, para que ele possa obter as informações e aproveitá-las da melhor maneira possível. Para que possa fazer a avaliação de desempenho, o gestor de pessoas deverá aplicar métodos e modelos de avaliação, proporcionando critérios de equidade e justiça na sua aplicação, trazendo assim um resultado positivo e motivador a todos os envolvidos. Os métodos tradicionais de avaliação de desempenho são as escalas gráficas, escolha forçada, pesquisa de campo e incidentes críticos. Esses métodos são considerados de grande utilidade para as organizações, pois facilitam na aplicação.
O método de escala gráfica é de simples compreensão, portanto, é criticado pela não participação do avaliado e pela limitação dos fatores de avaliação. O método da escolha forçada apresenta-se em um conjunto de frases analisando o desempenho do avaliado. Portanto, sua elaboração não permite uma visão de resultados participativos. O método de pesquisa de campo é um dos métodos mais complexos na avaliação de desempenho, utilizando entrevistas e o preenchimento de formulário pelo gestor de pessoas ou líder em relação ao avaliado. Esse processo é lento e o avaliado não participa dele. Baseando-se nas características extremas, o método de incidentes críticos foca apenas no desempenho bom ou ruim, oferecendo poucas informações sobre as características do avaliado. Com as mudanças contínuas das organizações, foram necessárias aplicações de métodos modernos de avaliação de desempenho. Esses métodos têm como objetivo a melhoria contínua do profissional avaliado, dando-lhe a oportunidade de se autoavaliar e autodirecionar nas suas próprias avaliações, obtendo a participação do seu gestor ou líder. Em sua opinião, qual a importância de aplicar a avaliação de desempenho aos profissionais da organização? Primeiramente, precisamos entender que, quando se faz avaliação de desempenho, está se avaliando a pessoa no cargo que ela ocupa. É através da avaliação que podemos identificar na empresa falhas no processo e como podem ser sanadas estas falhas. A avaliação de desempenho busca avaliar o que o funcionário está desempenhando atualmente, comparado com o padrão que é traçado pela organização. Neste processo, é preciso então, depois de levantadas essas lacunas, apresentá-las para o funcionário e desenvolver um plano de melhorias, o que chamamos de feedback. É preciso deixar claro para os funcionários que o objetivo da avaliação não é de punir o funcionário, mas de mostrar o que ele tem de bom para que possa continuar e o que precisa ser melhorado. Além disso, quando se tem uma avaliação bem estruturada, ela serve como critério de promoção, encarreiramento, dentre outros. Muito bem, cara acadêmico. Finalizamos assim os comentários referentes ao caderno de gestão de pessoas. Espero que as informações aumentem seu aprendizado. Desejo que ao longo dessa disciplina você, acadêmico, possa desenvolver o máximo de conhecimento. Lembre-se de fazer os exercícios do caderno de estudos, participar dos encontros e, se precisar, entre em contato com a tutoria interna. Estamos à disposição. Bons estudos e até mais!